Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Que o nosso bom Deus tenha cuidado da sua família durante esses dias. Que esteja tudo bem contigo e que Deus abençoe a sua palavra nessa noite. Hoje é dia dos pais e vamos falar a respeito deste assunto. Homens de família. Como pais, como homens de família, nós temos tido um desafio muito grande à nossa frente. Muitas demandas surgem a cada momento. A evolução dos meios de comunicação, a pandemia trouxe muitos outros problemas e dificuldades para serem enfrentadas. Temos vivido tempos difíceis em que os homens são egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, sem amor pela família. E o próprio Senhor Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Criar os filhos se tornou uma tarefa desgastante e os pais não sabem muitas vezes o que fazer em relação à criação dos seus próprios filhos. A tecnologia abriu portas para o bem, mas também levou muitas crianças, jovens e adolescentes para o caminho do mal. A possibilidade de viver em um mundo virtual e real se tornou muito difícil discernir entre o real e o imaginário. Alguém já disse que estamos vivendo a geração nem estuda, nem trabalha e nem nada. Nós temos que manter a nossa casa em constante manutenção ou uma manutenção periódica. Quando alguém muda de uma casa, é impressionante como nós podemos perceber que ela começa a se deteriorar rapidamente. A pintura desbota, aparecem rachaduras, o teto começa a ceder, a janela se enferruja, enfim. É preciso fazer uma manutenção para mantê-la em ordem e também habitável. Provérbios capítulo 24, verso 3 e 4 diz: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Quais os conselhos que Deus tem para os homens de família em sua palavra? Que exemplos Deus deixou registrado na Bíblia para que possamos aprender com eles? O primeiro exemplo que eu quero mencionar é o de Adão. Adão é um exemplo a não ser seguido. Deus formou a primeira família e os abençoou para serem frutíferos. Os nossos primeiros pais tinham um lugar muito agradável, um jardim para viverem e se multiplicarem. Viviam em comunhão com Deus e desfrutavam de sua presença. E a cada entardecer, o Senhor Deus vinha conversar com eles. Entretanto, Satanás colocou dúvidas no coração de Eva e a tentou. Ele despertou a sua cobiça e ela, estendendo a mão, pegou o fruto, comeu e depois deu para Adão, desobedecendo a ordem de Deus. A desobediência de um homem de família pode trazer muitos problemas à sua família. Mesmo tendo tudo do bom e do melhor, eles não estavam satisfeitos e desejavam ocupar um lugar que Deus não lhes deu. Satanás os tentou em um ponto muito frágil e conseguiu atingir o seu objetivo. Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele usou a palavra de Deus para refutar todas as vezes que Satanás veio tentá-lo. E uma das formas que ele usou é: está escrito, está escrito, está escrito. Com a queda de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E Romanos capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo escreve que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Herdamos de Adão e Eva a natureza pecaminosa. O pecar está em nós. A ambição dos pais de Caim e Abel de almejar um lugar diferente, superior àquele que Deus
os tinha colocado, foi uma das causas da ruína de Caim e Abel, levando Caim a invejar o sacrifício que Abel tinha feito ao Senhor. E ele então, levando seu irmão ao campo, começa a discutir com ele e mata o seu irmão. Ao escolher o fruto proibido, Eva não imaginava o quanto ele seria amargo para si e a sua família. A desobediência despreocupada e leviana de Adão em aceitar e comer do fruto trouxe anos de amargura e sofrimento para a sua família. Adão foi omisso e não assumiu a responsabilidade de, como homem de família, obedecer a Deus e dizer não a Eva. Muitas vezes, nós temos visto pessoas obedecendo a conselhos que não estão baseados na palavra de Deus. Mesmo que tenha vindo de pessoas que nós amamos, precisamos rejeitar estes conselhos. Parece que Adão não ocupou de fato seu lugar como homem de família, pois nos parece que Eva foi que escolheu o nome do seu primeiro filho. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 1 diz: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. A omissão de Adão em não liderar a sua casa vai contra a vontade e o projeto de Deus. Mas quando Sete nasceu, parece que já foi diferente, pois nós lemos que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome Sete. Gênesis capítulo 5, verso 3. Sete teve um filho, o qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Deus espera que o homem de família seja obediente à sua palavra e lidere a sua casa, como pai, como homem, como chefe. O próximo exemplo a não ser seguido é o de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, e quando eles estavam juntos, os rebanhos se multiplicaram muito e os pastores começaram a brigar entre si. E Abraão então resolve separar-se do seu sobrinho e lhe oferece a oportunidade de escolher a direção que este quisesse ir. Ló escolhe as campinas do Jordão. Ele olhou e viu uma oportunidade de se dar bem e ser mais rico, e por isso escolheu este lugar. O próximo passo foi inevitável. Armou as suas tendas até Sodoma. Depois passou a morar na própria cidade e finalmente teve um lugar de destaque no conselho da cidade. Ele se tornou uma espécie de juiz. A sua escolha egoísta colocou sua família em contato com a imoralidade de Sodoma. Aquela vantagem aparente se torna em aflição para sua alma por viver naquele lugar impuro, porém ele não saiu de lá, mesmo que a sua alma se angustiasse todos os dias. Um homem de família precisa ser sábio em suas escolhas e sensato em suas decisões, levando sempre a sua família para perto de Deus. Parece que Ló tinha um outro defeito. Parece que ele não era uma pessoa sóbria, séria. Quando ele foi avisar os seus genros da destruição de Sodoma e Gomorra, ele foi tido como um zombador perante eles. Um homem de família deve ser sóbrio sobre os assuntos que envolvem a sua vida e a vida da sua família. Ló não conseguiu salvar a sua família. As brincadeiras de Ló custaram a vida dos seus genros e talvez da família de outras filhas casadas que tinha, conforme Gênesis 19, verso 12. Pereceram junto com a cidade, e até o coração de sua mulher estava enraizado em Sodoma, pois olhou para trás e foi convertido em uma estátua de sal. Suas filhas não pensaram duas vezes e cometeram incesto com o seu pai. O resultado foi 2 meninos que deram origem aos Moabitas e os Amonitas, 2 dos inimigos mais ferrenhos de Israel. Portanto, meus irmãos, nós precisamos olhar para esses exemplos e aprender com eles. Não seguir esse tipo de exemplo. O próximo exemplo é o de Enoque, o 7º depois de Adão, da linhagem de Sete. Enoque é um exemplo a ser seguido. 3 textos na Bíblia falam sobre Enoque.
Depois você pode ler, Gênesis capítulo 5, verso 21 a 24, Hebreus capítulo 11, do 5 a 6, e Judas 14 e 15. Enoque é o sétimo depois de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared e Enoque. Ele nasceu 622 anos depois da criação de Adão. Foi contemporâneo de Adão por 308 anos. Deus o tomou para si 69 anos antes de Noé nascer. Apenas 2 homens são descritos na Bíblia que andaram com Deus: Enoque e Noé. A frase andou com Deus sugere comunhão com o Senhor em vários aspectos. A conduta de Enoque o diferenciava dos demais, porque ele andou com Deus em sinceridade, obediência e união. Esta decisão mudou a sua vida e também impactou seu filho Metusalém, seu neto Lameque e seu bisneto Noé. Mesmo vivendo em meio a uma geração perversa, podemos perceber que ele decidiu viver para Deus. Não voltou atrás ou se arrependeu de ter feito esse compromisso. Sua decisão foi consciente. Judas 14 e 15 nos informa que a sociedade daqueles dias era composta por ímpios. Uma geração de pessoas descrentes, perversas, destituídas do temor de Deus. Eram violentos, materialistas, desleais e maldosos. A geração dos dias de Enoque e de Noé não era diferente da geração dos nossos dias. Não é fácil ser amigo de Deus e andar com Ele, mas Enoque é um estímulo e exemplo de que é possível. E como homem de família, nós devemos andar resolutamente com Deus. Deus disse para Abraão: ande em minha presença e seja perfeito. Andar com Deus é mais do que um encontro esporádico. Exige-se comprometimento, caráter, integridade e fé. Enoque podia ter fé sem andar com Deus, mas foi depois de sua conversão que passou a andar de forma diferente. Parece que depois do nascimento de Metusalém é que Enoque realmente começou a andar com Deus. Em Gênesis capítulo 5, verso 21 e 22, está escrito: viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Um filho muda a nossa perspectiva de enxergar a vida e o nosso relacionamento com Deus. Embora ele tivesse mulher, filhos, trabalho e outras atividades que poderiam tentar afastá-lo do seu propósito, ainda vivia em uma sociedade depravada. Nada disso o abalou ou fez desviar do seu objetivo. Enoque estava morto para este mundo e não apenas seguia a Deus, mas caminhava com Ele. Ele vivia acima dos outros homens. Enoque não tinha uma Bíblia que o pudesse ajudá-lo a conhecer mais a Deus, como nós temos este privilégio. Ele vivia e agia pela fé simples, a fé crédula de uma criança que simplesmente confia. Diante do caos da sua geração, Enoque foi uma voz naquela escuridão. Ele foi um pregador, um profeta. Ele não ficou calado, mas proclamou o juízo de Deus sobre aqueles homens. Ele era um pregoeiro da justiça e profetizou sobre a segunda vinda de Cristo em Judas 14. E um homem de família deve viver o que prega e pregar o que vive. Seu testemunho agradou tanto a Deus que simplesmente ele o tomou para si. E o verbo tomar tem o significado de levar, arrebatar, remover, levar pela mão. Enoque foi removido da terra para os céus sem passar pela morte física. Ele foi procurado pelos seus filhos, amigos e inimigos e não foi encontrado. Parece que Deus o escondeu deles, não sob o céu, mas no céu. Em Judas 15. Enoque era tão comprometido com a sua mensagem que chamou seu filho Matusalém, que significa com sua morte virá o juízo. Outro exemplo para ser seguido é Noé. Matusalém observou a vida de seu pai por 300 anos.
e até que ele sumiu, pois Deus o tomou para si. Seu filho, Lameque, filho de Matusalém, viveu 777 anos. E quando ele morreu, Matusalém ainda viveu 5 anos. Quando Noé nasceu, Matusalém tinha 369 anos e ele acompanhou a vida de seu neto durante 600 anos. Ele viu Noé crescer e começar a andar com Deus como seu bisavô Enoque. Ouviu a mensagem que Deus deu a Noé e viu o seu neto construindo a arca que provavelmente ele também tenha ajudado a construir. Noé era um homem justo e íntegro e Deus se agradou dele. Como homens de família, precisamos ser justos e íntegros entre os homens desta terra. Ele foi um homem de fé e em Hebreus lemos que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu e para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Hebreus capítulo 11, verso 7. Como homens de família, devemos procurar a salvação da nossa família e de todos ao nosso redor. Noé ouviu a voz de Deus. Imediatamente começou a trabalhar preparando a arca. Durante 100 anos também pregou sobre o juízo de Deus que viria sobre a sua geração. Lembram que Enoque profetizou sobre o juízo de Deus? E o significado do nome do seu filho Matusalém era: com sua morte virá o juízo? Pois bem, no ano em que Matusalém morreu, veio o dilúvio sobre a terra. Para concluir, como homens de família, como pais, temos que ser obedientes à palavra de Deus e ser líderes na nossa casa. É normal e motivo de piada o fato de muitos homens serem dominados, omissos ou se anularem, deixando de assumir o seu papel. Mas perante Deus isto vai contra a sua vontade. Não sejamos como Adão e desejemos que Deus nos ajude para cumprir o nosso papel como homens de família. Como homem de família, nossa escolha e decisões não devem ser motivados pelas vantagens e lucros fáceis deste mundo, mas sim pelos valores eternos de Deus. É melhor ficar no deserto com Deus. É melhor ficar no pouco ou sermos pobres, mas estarmos no centro da vontade de Deus, do que fazermos ou tomarmos decisões para ficarmos melhores de vida e levarmos a nossa família a viver em perigo. Como homens de família, temos que andar com Deus e agradar o seu coração de tal maneira que o Senhor seja o deleite das nossas vidas. Ser obedientes e submissos à voz do Senhor. Se Deus é minha prioridade, o meu deleite, Ele vai suprir as minhas necessidades. Salmo 127, verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por fim, nós precisamos ser homens de família como Noé, que andava com Deus, era diligente, justo e íntegro entre os homens da sua época. Homens e pais de ação como Noé, que faz tudo conforme o Senhor ordena. No Salmo 128, verso 1 a 4 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossos corações, para que como homens de família, como pais, possamos estar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Eterno Deus, como o Senhor é o nosso paizinho querido,
Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos ajude a estarmos cuidando da nossa família, dos nossos filhos. Que possamos ser obedientes à Tua palavra, que possamos fazer a Tua vontade, e que o Senhor seja o nosso deleite, o nosso prazer, que possamos andar com o Senhor, como estes homens de fé no passado andaram, pois nós podemos sim, ajudados pelo Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, andarmos diante do Senhor, sendo retos, justos, íntegros, mesmo vivendo em uma geração perversa, corrupta, como estamos vivendo nos dias de hoje. Abençoe os Teus servos, abençoe os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, tenha aí uma excelente semana na presença do Senhor. Fique com Deus e tenha uma boa noite.